Como interpretar Apocalipse? Prosseguimos para o próximo passo. O livro é uma série de figuras. As figuras se movem. Você percebe taças, trovões. Você percebe estrelas, 7 estrelas. São cheias de ação. Tudo é constantemente ativo. Uma figura dá lugar a outra, e depois a outra, e depois a outra. Você percebe ao ler os capítulos que você vai vendo cenas com figuras que têm um significado. Mas às vezes determinadas figuras, elas não representam nada em si. Então nós precisamos entender que em dados momentos, alguns detalhes servem apenas para ilustrar o cenário e não têm significados isoladamente. E aí há um grande perigo na interpretação do Apocalipse. Exemplo: 7 candeeiros de ouro, com alguém andando no meio deles. Ele veste uma túnica com um cinto dourado sobre o peito. Depois vemos um trono circundado de glória, etc. Essa interpretação está clara no próprio capítulo 1 de Apocalipse. Esse que está andando no meio dos 7 candeeiros, ou candelabros, ou castiçais, é Jesus Cristo. E o próprio capítulo interpreta o que significa os 7 candeeiros. Significa as 7 igrejas do Senhor. 7 significa um nome completo, que significa, trazendo para hoje, o significado de hoje, toda igreja do Senhor na face da terra é representada. E significa, irmãos, para o nosso consolo, para a nossa alegria, que Jesus está no meio da sua igreja, que Jesus está cuidando da sua igreja, que Jesus se importa com as coisas da sua igreja. Amém? O livro todo consiste de cenas que mudam como essas, de figuras em movimentos e de símbolos ativos. Além disso, ações, vozes, músicas, responsos, coros, etc. Por exemplo, em Apocalipse 4, verso 8, nós podemos ler: cada um dos seus seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor e nosso Deus. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Nós encontramos dentro do livro de Apocalipse essas figuras. Observemos algumas orientações para a correta interpretação desses símbolos. A necessidade de se concentrar no tema principal. Essa é uma regra fundamental para a interpretação bíblica. Vamos trazer um exemplo, por exemplo, de João capítulo 10, verso 25, eu queria que você abrisse. João capítulo 10, verso 25, onde pregadores e pregadores, diversas pessoas têm se equivocado nesse tipo de interpretação, dando significado aos símbolos e mudando o sentido da passagem bíblica. Existe uma máxima da interpretação bíblica que o texto bíblico não pode significar o que jamais ele significaria para o público daquela época. Existe outra regra de interpretação que o texto bíblico interpreta ele mesmo. Existe outra regra que nós encontramos a explicação do texto no contexto daquela passagem, o que é que está ocorrendo naquela narrativa, naqueles textos em voltas, nos textos anteriores aos versículos que estamos lendo, nos textos posteriores, ou então textos remotos em outras passagens bíblicas, em outros livros da Bíblia, que dão luz, dão entendimento àquela passagem. Precisamos observar essas regras para interpretar corretamente. Por isso, irmãos, nós temos a palavra de Deus quando nos exorta que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes nós nos equivocamos em decisões porque interpretamos a palavra de Deus errada. Existe aquele caso clássico que infelizmente passou no Fantástico, onde o homem interpretou que a Bíblia estava dizendo
que ele, como pastor, aliás, uma membro da sua igreja teve um sonho e o procurou e contou aquele sonho, um sonho terrível de traição. E ele foi buscar uma resposta na Bíblia, e na Bíblia, no versículo, dizia que ele deveria tomar a mulher e adulterar. Só que tinha um acento na palavra adúltera. O texto dizia outra coisa completamente diferente, e aí a situação foi terrível, por conta de interpretação bíblica. A forma como nós interpretamos a palavra é a forma histórica, gramatical. O que aconteceu na época, a história nos dá direção sobre a interpretação, nos ilumina sobre a interpretação. E o texto em si, precisamos analisar o texto, os verbos, o tempo presente dos verbos, os adjetivos. Precisamos observar esses detalhes, senão cairemos em grandes erros como esses. Então, no texto que eu pedi para vocês abrirem, ele diz o seguinte: então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de assaltantes que o roubaram, e depois espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso o sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão, e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, no caso uma mula, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Isso é a pergunta de Jesus. Voltando para os slides, antes de prosseguir, várias pessoas interpretam esse texto dando significado ao homem, dizendo que é Adão, porque pecou, porque estava caído no pecado, sofrendo com o pecado. Salteadores, Satanás e seus seguidores, sacerdote, as pessoas da lei, um levita, sacrifícios, bom samaritano, Jesus, óleo, o Espírito Santo, vinho, sangue de Jesus, a mula ou a montaria seriam os méritos de sua própria justiça, ou seja, de Jesus. 2 dinheiros, palavras, sacramentos. Qual o grande problema disso? Onde é, pelo amor de Deus, que está escrito que esses símbolos, que esses elementos do cenário, da história que foi contada, no caso uma parábola do bom samaritano, onde é que está escrito que significa isso? Se não está escrito, eu não posso trazer o meu pensamento, a minha ideia, e dizer que Deus me deu uma nova revelação, porque isso é heresia, porque toda a palavra de Deus já foi revelada. Eu não posso dizer que eu tenho uma nova revelação ao texto, e dando a ideia que eu estou trazendo um novo peso para a Bíblia. Então as minhas palavras terão o mesmo peso da palavra de Deus. Daqui a pouco iremos incorrer no mesmo erro que a igreja histórica cometeu, onde Constantino deu poder à igreja. Então o Papa passou a
determinar certos mandamentos, e esses mandamentos tiveram o mesmo peso da palavra de Deus. Mas na verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente e deve estar acima de qualquer palavra outra, de qualquer pessoa, de qualquer interpretação. A palavra de Deus deve julgar todas as coisas. Isso é que acontece, é trazer o nosso pensamento, a nossa ideia, aquilo que a gente vive, e jogar para a palavra. A interpretação correta se dá quando o texto, usando os recursos históricos, estudos históricos e interpretativos gramaticais, nós ouvimos o que é que a palavra de Deus tem a dizer para mim, e analisamos a palavra de Deus, e é Deus falando a essa pessoa. Quando nós impomos o nosso pensamento, a nossa vontade para a palavra, nós estamos, na verdade, usurpando da palavra de Deus. Estamos dizendo que Deus está dizendo sem Deus estar dizendo. Isso é um perigo. Então, prosseguindo, quem é o meu próximo? É a grande pergunta no verso 29. Então, o 36 diz: qual desses três te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Qual foi o início, quando começou esse diálogo, que ele perguntou, o mestre da lei, o doutor da lei, perguntou a Jesus quem era o próximo. Aí Jesus conta uma parábola, e no final Jesus responde quem é o próximo. O tema central dessa parábola era exatamente para dizer que deveríamos ser o próximo de qualquer pessoa que Deus coloque perto da gente, que esteja necessitada. Essa é a mensagem principal dessa parábola. Então, se eu mudar o sentido dessa parábola, dizer que é uma nova revelação, que é uma nova interpretação, eu estou me colocando no lugar que não devo me colocar. Amém? Por isso que precisamos estar atentos quanto a isso. Ouvimos diversas mensagens, e às vezes damos glórias e amém por aquilo que não vem de Deus. Você está concordando e recebendo uma mensagem que não é de Deus. Sai da igreja com a falsa esperança, alimenta uma falsa esperança, mas quando nos voltamos para o estudo da palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Prosseguindo, a necessidade de distinguir entre o principal e o detalhe. Não podemos iniciar a análise dos símbolos enfatizando os detalhes. Não se pode perguntar, por exemplo, no símbolo dos gafanhotos que aparece em Apocalipse, que surgem do abismo, o significado dos dentes do gafanhoto e do peitoral, dos pelos do gafanhoto. Por exemplo, aquela passagem de Davi, quando Davi derruba o Golias. Quem já ouviu aqui mensagens que dão significado para cada pedra de Davi, que Davi joga? Diz que é 7 pedras. Oi. Quem já ouviu essa mensagem que diz que Davi lançou as pedras, cada pedra tinha um nome, e disseram que eram 7 pedras, que não sei o quê. Ou os mergulhos de Naamã, cada mergulho significava algo. O texto não diz isso. O nome disso significa alegorizar. Você alegoriza o cenário. Então, quando o texto não diz, nós não podemos dizer que Deus falou o que Deus não falou. Mas quando o texto diz, a mensagem é pregada segundo a palavra de Deus, meu irmão, o Deus dos céus, que cuida da sua igreja, Ele vela para cumprir a sua palavra, e essa palavra, ela não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Não se pode colocar o símbolo à parte e perder a unidade. Deve-se perguntar, o que é o quadro tomado em seu todo? Qual o significado central do quadro? Prosseguindo,
Como norma, os detalhes pertencem à figura, ao símbolo. Não podemos tentar dar interpretação mais profunda aos detalhes, a menos que a interpretação desses detalhes sejam necessárias para ressaltar o pleno sentido da ideia central do símbolo. Em dados momentos, dadas passagens, alguns detalhes simbólicos merecem a interpretação porque o próprio contexto exige aquela interpretação, e assim é feita, mas com base na própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus deve interpretar ela mesma. Nós não podemos buscar significados fora da palavra de Deus e usar a nossa criatividade. Nós devemos, irmãos, ter cuidado com mensagens quando diz que foi recebida uma nova revelação, que foi retirado tesouros escondidos daquela palavra, e traz uma nova mensagem onde aquele texto não fala aquilo. Às vezes é até interessante de ouvir a criatividade das pessoas, mas Deus não tem compromisso com essa palavra. Qual a proposição dessa parte que nós analisamos? A estrutura do livro consiste de figuras móveis. Os detalhes que pertencem à figura deveriam ser interpretados em harmonia com o pensamento central. Deveríamos fazer duas perguntas. Primeiro, o que é a figura toda? O que é que aquele cenário, aquela parábola, aquela história, o que é que quer dizer? Qual o assunto dominante daquela passagem? Segundo, qual a ideia predominante? Prosseguindo, o que significam os símbolos? Temos dois tipos de símbolos no livro de Apocalipse. Há símbolos que descrevem o princípio ou o fim do curso da nova dispensação. A dispensação é o período que compreende da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, o nascimento de Jesus, até a sua volta, onde ele virá para buscar a sua igreja e julgar os pecadores. Há símbolos, como fica evidente no contexto, que geralmente se referem a um evento específico, aconteceu naquele momento e não acontecerá mais. A radiante mulher dando à luz a um filho, conforme Apocalipse narra, no capítulo 12. Um filho varão refere-se à igreja produzindo Cristo, sua natureza humana. Igualmente, a dupla colheita refere-se ao juízo final, aquele grande evento. Então não iremos encontrar em Apocalipse, ou hoje, outro evento desse. Jesus não vai nascer novamente, amém? Então é isso que quer dizer. Há símbolos que representam alguns acontecimentos que aconteceram uma única vez, ou que irão acontecer no futuro uma única vez: a vinda de Jesus, ou o nascimento de Jesus como homem. Prosseguindo, o outro tipo de símbolo é que aqueles que parecem intercalados entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, por exemplo, os candeeiros, selos, trombetas, taças, devemos considerar os símbolos como indicativos de toda a série de acontecimentos, do começo ao fim da nova dispensação. Exemplo, como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, como representando todos os desastres marítimos ao longo da dispensação. Está vendo? A figura de linguagem, uma montanha em chamas sendo lançada no mar, representa todos os desastres marítimos que aconteceram desde que Jesus nasceu e que irá acontecer até Jesus voltar. Prosseguindo, os símbolos referem-se a coisas que acontecem repetidas vezes, de modo que o livro do Apocalipse é sempre atual. Os símbolos descrevem princípios. Os símbolos descrevem princípios de conduta e de governo moral. Isso precisamos ter em mente. Os símbolos descrevem princípios morais, em evidência tanto como no primeiro século, na época de João, como agora. Senão, Apocalipse perdia o interesse para nós. Se dissesse respeito apenas a acontecimentos da época de João, não serviria nada para hoje.
se Apocalipse servisse tão somente para responder a nossa curiosidade do que vai acontecer amanhã, nós poderíamos entender, vai acontecer isso e ponto final, só matava a nossa curiosidade. Mas é um livro onde o tema principal, olha onde é que recorremos para o tema, para entender o livro, para poder interpretar, que a mensagem principal é o consolo, a igreja militante, é Deus conformando. Então o livro deve nos consolar, nos edificar, alimentar a nossa alma, nos dar esperança, porque é a palavra de Deus, amém? E ela é viva. Prosseguindo, os símbolos do Apocalipse geralmente vêm em grupos de 7, olha que interessante, o número 7 ocorre 54 vezes, o livro é dirigido às 7 igrejas, representada por 7 candeeiros, as 7 estrelas, representando os 7 anjos das igrejas, as 7 Espíritos de Deus, depois vamos dizer o que é que significa isso, representado pelas 7 lâmpadas, 7 selos, e um cordeiro com 7 chifres, 7 anjos tocam 7 trombetas, outros 7 anjos derramam o conteúdo de suas taças, de 7 taças, cheias de 7 pragas, 7 trovões rumorejam vozes, a besta que saía do mar tem 7 cabeças, as 7 montanhas, 7 reis, e assim por diante. Esse número 7 indica plenitude, é algo completo, perfeito, representa todas as coisas. 7 igrejas, representavam na época de João as 7 igrejas da Ásia Menor, que está descrita no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e para hoje representa todas as igrejas da face da terra. Então é um livro que Deus vai falar conosco como igreja do Senhor, amém? Selos, trombetas, taças de ira e símbolos semelhantes referem-se não a eventos específicos, acontecimentos singulares ou detalhes históricos, mas a princípios, enfatizo bem, a princípios de conduta e de governo moral divino, que são operantes através da história do mundo, especialmente ao longo da nova dispensação, que é o tempo que nós estamos vivendo. O Apocalipse é baseado nas Sagradas Escrituras, ou seja, João tinha a compreensão de toda a palavra de Deus do Velho Testamento. Vamos encontrar diversas referências no Apocalipse ao Velho Testamento. Estudiosos levantaram, irmãos, mais de 400 textos de toda a Bíblia que são paralelas ao livro de Apocalipse. O Apocalipse é baseado nas Sagradas Escrituras, em acontecimentos contemporâneos, os quais João e seus leitores conheciam bem, e direta e especial revelação da mente dos propósitos de Deus. Tudo isso precisa ser cuidadosamente considerado e corretamente interpretado. Deus falava através do livro de Apocalipse para o público da época de João, que estava sendo perseguido. Temos que ter isso em mente, amém? A necessidade de observar o pano de fundo contemporâneo, pode passar. Jamais conseguiremos entender o livro do Apocalipse a menos que o interpretemos à luz dos eventos contemporâneos à sua escrita. Devemos sempre perguntar, olha só, como os primeiros leitores entenderam o livro. Devemos fazer uma tentativa honesta de apreciar as condições, as circunstâncias das quais surgiram as profecias. O Apocalipse tem um propósito imediato de fortalecer o coração hesitante dos crentes, perseguidos no século I a.C. Portanto, cada parágrafo dessa gloriosa profecia está repleto de significados, instrução e conforto para as 7 igrejas da Ásia proconsular.
Esse livro é uma resposta à necessidade gritante de um dia especial. E devemos permitir que as circunstâncias contemporâneas, os acontecimentos da época, lancem luz sobre os símbolos e predições. A partir da próxima ministração, quando iremos discorrer sobre os versículos do livro de Apocalipse, vamos dizer, olha, esse símbolo aqui significa isso, porque na época de João, os primeiros leitores entendiam dessa forma. Então, trazendo para o tempo de hoje, nós interpretamos assim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês compreenderem o porquê do sentido da interpretação correta, o sentido dos símbolos que iremos interpretar, para que vocês não sejam, irmãos, levados por qualquer corrente de doutrina. Amém? Se vocês saírem pelo menos com esse princípio de checar a palavra, de realmente saber se aquela mensagem vem de Deus mesmo, está escrito, eu sairei daqui feliz da vida. Amém? É o legado que eu peço a Deus que Ele me use para deixar aqui para os irmãos, né? Porque só Deus sabe o tempo que eu vou passar aqui para os irmãos, mas porque eu já fui vítima no passado e sei o quanto a igreja do Senhor hoje, na face da terra, é vítima das pessoas que manipulam a palavra de Deus para usufruir, para se aproveitar da boa vontade das pessoas. Esses que se aproveitam são responsáveis, claro, tem a sua participação de culpa, mas nós que ouvimos também, porque nós temos a responsabilidade de mergulhar na palavra de Deus, cada um de nós, e buscar. Isso é o grande legado que Martinho Lutero deixou na Reforma, porque antigamente a Bíblia, só quem poderia ter acesso eram os clérigos, os bispos, os padres, e era em latim. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Os monges iam para se isolar, mas nem a Bíblia eles tinham para ler. Mas a Bíblia, depois da Reforma, para a glória de Deus, é traduzida em diversos idiomas, está disponível a nós. Nós não somos impedidos de ler a palavra de Deus, temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Amém? Então, prosseguindo, o Apocalipse tem um propósito imediato de fortalecer o coração hesitante. Já lemos? Pode passar, Micael. O Apocalipse está repleto de referências a eventos e circunstâncias contemporâneas. A necessidade de ter em vista o contexto geral da Escritura é muito importante. Estamos finalizando. Devemos interpretar o Apocalipse à luz do seu pano de fundo, ou seja, dos acontecimentos da época, isto é, à luz dos eventos circunstanciais de sua época e das Sagradas Escrituras. Exemplo, Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, tem seu símbolo baseado em Daniel, capítulo 7, do 2 ao 8, ou seja, no Velho Testamento recorremos à interpretação para Apocalipse. Prosseguindo, a Escritura interpreta a própria Escritura. Amém? Repitam comigo. A Escritura interpreta a própria Escritura. Devemos interpretar o contexto imediato no qual a passagem ocorre. Vamos repetir? Devemos interpretar o contexto imediato no qual a passagem ocorre. Ou seja, nada de pegar um versículozinho, irmãos, e dar significado àquele versículo. Temos que ler o parágrafo todo, às vezes um capítulo, às vezes mais de um capítulo, para entender aquele versículo. A Bíblia hoje é dividida em capítulos, versículos para facilitar a consulta, mas isso não é inspirado. Quando Deus deu a Bíblia, Deus não deu os capítulos e versículos, não. Então, quando você manda uma carta para alguém, imagine se essa pessoa que recebe a carta fechasse os olhos e olhasse para o meio da carta, colocasse o dedo, escolhesse uma linha da carta e lesse aquela linha no meio da carta.
ia dizer alguma coisa para essa pessoa, podia significar muita coisa, inclusive nada, não é? Não é verdade? É preciso ler a carta toda, introdução, desenvolvimento e conclusão, para poder entender. E quem está mandando a carta, por que está mandando, o que é que está acontecendo? É assim que se interpreta a palavra de Deus. Interpretemos os símbolos em harmonia com o contexto no qual ele ocorre. Uma vez que o contexto tenha sido definitivamente determinado e recebido a devida atenção, as passagens paralelas devem ser consultadas. Primeiro, as passagens que ocorrem no livro de Apocalipse, depois nos outros livros. Lembra que tratamos daquele assunto enfadonho, um pouco chato, do paralelismo? É exatamente porque iremos recorrer primeiro às passagens que contam aquele mesmo acontecimento no próprio livro de Apocalipse, para responder a perguntas sobre o significado dos símbolos. Amém? Prosseguindo, temos diversas passagens paralelas, vou apenas citar duas. Como eu te falei para vocês, são mais de 400 passagens. Por exemplo, capítulo 12, verso 9 de Apocalipse, diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Precipitados, jogados, né? Satanás foi lançado na terra. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versos 18 e 19. E disse-lhes: eu vi a Satanás, como raio caiu do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Está vendo textos paralelos? Prosseguindo e finalizando, quero deixar algumas implicações teológicas e práticas para a nossa vida. Primeiro, devemos ter sempre em mente que o propósito de Deus é tornar o homem sábio para a salvação. Deus faz a obra salvífica em nossas vidas, e Ele nos instrui com a sua palavra para nos santificarmos, para obedecermos a sua vontade, para andarmos em seu caminho. Apocalipse serve para isso. Amém? Segundo, o livro tem um propósito ético e um propósito espiritual. O livro vai falar para mim sobre questões de santificação, sobre questões de espiritualidade, de comunhão com Deus. O livro tem grande importância para a nossa vida cristã. Se esses símbolos indicassem e predissessem, ou seja, dissessem coisa para o futuro, meramente eventos futuros isolados, isso satisfaria a curiosidade de algumas pessoas, mas não poderia dizer que pessoas tivessem sido edificadas. Mas a palavra de Deus serve para nos edificar. Prosseguindo, se crermos que o livro revela os princípios do governo moral divino, sempre operantes, qualquer que seja a época, desde o nascimento de Jesus até a volta de Jesus, qualquer que seja a época, poderemos ver a mão de Deus na história, o seu braço poderoso protegendo-nos e dando-nos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, só assim, seremos edificados e consolados. Então, irmãos, concluo dizendo que podemos descansar nos braços do Senhor, porque é essa a vontade de Deus revelada no livro de Apocalipse. Pois os acontecimentos não caminharão para um caos. As coisas vão ficando difíceis a cada dia, mas não estão caminhando de forma desgovernada, onde ninguém vai ter o controle de nada. Temos a certeza, a convicção que o nosso Jesus Cristo de Nazaré tem a chave nas mãos, tem o controle da história de suas mãos, e a história caminha para o dia final glorioso da vinda de Jesus. Amém? Mas o Senhor conduz a história para o final glorioso
o dia do Senhor. E finalizo. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Isso significa, ele tem o poder. Os 7 selos narram a história. Ele abriu os 7 selos. O choro aqui é porque não encontraram nem nos céus, nem na terra, nem em nenhum lugar alguém que fosse capaz de abrir o livro e os 7 selos, porque a história estava fechada. Mas Jesus Cristo, aleluia, Ele abriu o livro e revelou todas as coisas, e Ele tem o controle da história, não somente da história, mas da minha vida, da tua vida, individualmente, porque Ele é um Deus relacional. Ele está no meio da igreja, cuidando de cada um de nós, que somos corpo da igreja do Senhor, e fazemos parte do seu corpo. E então, irmãos, somos a noiva, que vai se encontrar com o noivo na glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Passamos para última mensagem. Até a próxima quinta, se Jesus não voltar antes. Amém? Glória a Deus.